Olá, pessoal. E aí, estou ao vivo? Deixa eu abrir a página aqui para poder acompanhar os comentários. Vamos esperar os colegas que vão chegando. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas porque no banner publicado acabou saindo o horário às 20 horas. Não foi isso? E eu estava dando aula, só cheguei em casa agora, então o programado seria às 22h30, mas eu corri aqui e consegui entrar um pouquinho antes, mas estamos atrasados em relação ao horário do banner. Então, peço desculpas a vocês por isso. Comentários, gente? Tem alguém online? Cadê? Alguém? O vídeo está ok? O áudio? Espero que não esteja dando o mesmo problema da última transmissão. Eu estou... Olá, boa noite, Lidiane. Boa noite. O áudio está ok, Lidiane? Eu estou insistindo em utilizar esse programa de streaming, porque como é uma correção de prova, hoje eu quero mostrar para vocês a prova. E aí, para transmitir a tela do computador, eu preciso desse programa de streaming. Tá ok aí, gente? O áudio, aguardo os comentários. Então, vamos lá, podemos começar? Então, vamos começar aqui com a correção da prova de português. Qualquer problema, quem é meu amigo aqui, tem meu telefone pessoal, pode me mandar uma mensagem, porque às vezes eu vejo mais rapidamente aqui no WhatsApp. Quem puder me ajudar com essa transmissão. Então, vamos lá, pessoal. A prova de português não foi tão difícil, mas também não foi uma prova fácil. Então, eu considero uma prova de nível médio não que eu fale o nível do concurso, né, mas o grau de dificuldade foi de mediano para mais difícil. Considero mais difícil que fácil. Não foi uma prova tão gramatiqueira, alguns assuntos gramaticais que costumam aparecer várias vezes nas provas do CESP não apareceram nesta prova. Foi uma prova que com atenção e um pouquinho de conhecimento gramatical você conseguia se sair relativamente bem. Já vou adiantar para aquelas pessoas que estão interessadas em saber sobre possíveis recursos. Eu não visualizo possibilidade de recurso nessa prova de língua portuguesa, infelizmente. Tem aluno que pensa que o professor fala isso para defender a banca, mas quem me conhece sabe que eu não sou assim. Se vocês forem lá no meu canal do YouTube, apesar de que no meu canal do YouTube eu só tenho um vídeo, eu corrigi a prova a última prova da Polícia Civil, de escrivão, de agente escrivão. E nessa prova eu apontei duas questões que eram passíveis de serem anuladas, de recurso. Então não é defesa da banca, é porque realmente nessa prova não tem. Foi uma prova muito bem feita, pelo menos na minha opinião, não há o que se discutir. Estou falando isso não é porque o gabarito já foi divulgado. Se vocês entrarem na minha página pessoal do Facebook, vocês vão ver que o meu gabarito extraoficial, publicado mais cedo, eu coloquei exatamente as mesmas respostas do gabarito. Então, não estou mudando de ideia, eu já estava com essa convicção antes do gabarito preliminar ser divulgado. Bom, então, feita essa introdução, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários, se está tudo ok. Tudo ok, gente? Então, continuando. Olha só. Primeira questão. Nós temos um texto relativamente curto. Por que a prova não foi tão difícil, professora? Porque CESP costuma colocar textos longos, assim, pelo menos o padrão da prova é um texto muito longo e o segundo texto, um texto menor. O segundo ou o terceiro geralmente são textos menores, mas o primeiro texto costuma ser um pouquinho mais difícil. E nessa prova, os 3 textos foram textos curtos e textos fáceis. Textos que não tinham um grande
grandes problemas para interpretação e compreensão. Então vamos lá, agora eu vou tentar passar para vocês aqui a tela do meu computador. Vamos lá. Eu tenho aqui a prova e eu vou primeiro ler o enunciado das questões e, se precisar, a gente volta ao texto, ok? Então, vamos lá. Questão número 1. Infere-se das informações do texto que... Opa, pausa aí. O que é fazer inferência? Fazer inferência é chegar a conclusões através do raciocínio. Então, a inferência, ela é um pouquinho mais profunda do que simplesmente uma compreensão, do que simplesmente uma conclusão que você tira de algo. Na inferência, você precisa realmente interpretar, ler o que está nas entrelinhas, ir além do que está posto no texto. Então, ok, inferência é interpretar, é ir além do que está posto no texto. Então, dito isto, vamos à leitura do texto, porque como é inferência do texto, a gente precisa ler o texto. Esse começo é um pouquinho chato, pessoal, mas infelizmente a gente precisa fazer isso, né? Vamos lá. A diferença entre as polícias civil e militar é a essência de suas atividades. Pessoal, então vamos grifar isso daqui. Olha só. Cadê o meu... Aqui. Isso. A diferença básica entre as polícias civil e militar é a essência de suas atividades. Então, qual que é a diferença entre polícia civil e militar? É a sua atividade principal. Então, a essência da atividade de cada polícia é a que as diferencia. Pronto. Pois assim desenhou o Constituinte original. Quem é o Constituinte original? 2 pontos. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 144, que atribui à Polícia Federal e às polícias civis dos estados as funções de polícia judiciária, de natureza essencialmente investigatória, com vista à colheita de provas e, assim, a viabilização do transcorrer da ação penal e também a apuração de infrações penais. Então, aqui, pessoal, nós temos... Desculpa, pessoal, esse aqui já era para estar aqui, já era para estar aqui, mas ok. Vamos lá, olha só. O que é que a Constituição Federal de 88 faz? Desculpa, eu me perdi porque eu tô procurando aqui no programa de PDF os instrumentos para poder grifar. Olha lá. O que é atribuído pela Constituição Federal de 88 às polícias federal e civil? É o que está sublinhado na cor verde. O que é? Investigação, colheita de provas, viabilização da ação penal e apuração de infrações penais. Ponto. Esse é o papel da Polícia Federal e da Polícia Civil, que está na Constituição Federal. Ok. Segundo parágrafo. Enquanto a Polícia Civil descobre, apura, colhe provas de crimes, propiciando a existência do processo criminal e a eventual condenação do delinquente, pausa aí. O texto repete, em outras palavras, qual é o papel da Polícia Civil. A Polícia Militar fardada faz o patrulhamento ostensivo. Pessoal, palavrinha-chave que vocês precisam grifar aí, ó, ostensivo. A palavrinha ostensivo está relacionada a quem no texto? A Polícia Militar. Então, se em alguma alternativa a palavrinha ostensivo aparecer ligada à Polícia Civil, você já sabe que está o quê? Errado, porque ostensivo aqui está ligado à Polícia Militar. Continuando. Isto é, visível, claro e perceptível pelas ruas. Atua de modo preventivo repressivo. Quem, pessoal? O texto está falando da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar atua de modo preventivo repressivo. Mas não é seu mistério a investigação de crimes. Porque a investigação de crimes é mistério de quem, pessoal? Da Polícia Civil. Então, palavrinhas-chave que estão ligadas só à Polícia Militar.
ostensivo, preventivo e repressivo. Se aparecer isso nas alternativas relacionadas à Polícia Civil, você já sabe que tem alguma coisa errada. Da mesma forma, continuando, da mesma forma, não cabe ao delegado de polícia de carreira e a seus agentes sair pelas ruas ostensivamente em patrulhamento. A própria comunidade identifica na farda a polícia repressiva. Então, se a polícia repressiva é identificada na farda, quem é a polícia repressiva? Já foi dito anteriormente, polícia militar. Quando ocorre um crime, em regra, esta quem? A polícia militar é a primeira a ser chamada. Depois, havendo prisão em flagrante, por exemplo, atinge-se a fase de persecução penal e ocorre o ingresso da Polícia Civil, cuja identificação não se dá necessariamente pelos trajes utilizados. O texto deixa claro aqui, que a identificação da Polícia Civil não se dá necessariamente, mas o texto não diz que a Polícia Civil prescinde dos trajes específicos dessa categoria, ok? O texto fala em necessariamente, então não é obrigatoriamente, mas também o texto não diz que não é necessário. Vamos às alternativas? Então vamos lá. Infere-se das informações do texto que, alternativa A, o uso de fardamento pela polícia militar é o que a diferencia da polícia civil. Opa, o texto não diz que a diferença entre as polícias é a roupa, é o fardamento. O texto diz que a diferença entre as duas é o quê? É a essência da atividade. Segundo o erro da alternativa, olha só, Polícia Civil prescinde dos trajes corporativos. O texto não diz isso. O texto diz que não é necessário, obrigatório, mas ela não prescinde de trajes corporativos. Então, a alternativa A é errada. Alternativa B. A essência da atividade do delegado de Polícia Civil reside no controle, na prevenção e na repressão de infrações penais. Pessoal, prevenção e repressão são palavrinhas lá no texto que estão ligadas a quem? Vejam aqui, vou grifar novamente. Atua de modo preventivo e repressivo é a polícia militar, não a polícia civil. Então, a alternativa B é errada. Alternativa C. Ao delegado de polícia cabem a condução da investigação criminal e a apuração de infrações penais. Opa, professor, essa aqui tá boa, hein? Vamos olhar lá no início do texto. Nós temos o seguinte, que a Constituição Federal, acompanhe aqui, a partir da terceira linha, a Constituição da República atribui tanto à Polícia Federal como às polícias civis essas funções aqui. Quais são as funções? Função investigatória, que é colher provas, viabilização da ação penal e apuração de infrações. O que o texto diz é isso, é o que está posto. Mas a questão nos pede o quê, pessoal? Nos pede inferência, é ir além. Então, como que a gente vai fazer para ir além disso daqui? Você vai pensar no seguinte, o texto disse que a Constituição Federal atribui isso à Polícia Federal e à Polícia Civil. Mas quem representa essa atividade lá na Polícia Civil? Quem faz isso daqui? Quem colhe provas? Quem dá seguimento ao inquérito policial? Quem faz o inquérito policial não é o delegado? Então, embora o texto não fale especificamente, explicitamente na figura do delegado, nós chegamos a essa conclusão através de um exercício de interpretação. Exatamente o que a questão pediu, olha, inferência. Então, a alternativa correta, a alternativa C. Por quê? O texto não fala especificamente no delegado. Mas quando ele fala na Polícia Civil, a gente sabe que dentro da Polícia Civil, quem exerce essas atividades, na verdade, é o delegado. Alternativa D.
A tarefa precípua. O que é precípuo, pessoal? Precípuo é principal. Então, a tarefa principal dos delegados de polícia civil e de seus agentes é o patrulhamento ostensivo nas ruas? Não, pelo contrário, essa é a tarefa da polícia militar. Totalmente errado. A função de polícia judiciária concretiza-se no policiamento ostensivo, preventivo e repressivo. Pessoal, as mesmas 3 palavrinhas que lá no texto estavam relacionadas a quem? A polícia militar. A polícia militar é polícia judiciária? Não. O início do texto falou que a polícia judiciária é quem? Polícia Federal e polícias civis dos estados. Então, também, alternativa incorreta. Questão ok, pessoal? Então, vamos para a questão 2. O texto é predominantemente questão de tipo textual, não é de gênero textual. Tenho certeza de que os meus alunos da Rede Júris acertaram essa questão, porque nós trabalhamos muito bem os tipos textuais em sala de aula. Então, vamos lá. O que é o texto injuntivo? O texto injuntivo é o texto prescritivo. O que é prescrever? É mandar. O médico que prescreve uma receita, ele não manda você tomar determinado remédio, então a prescrição é exatamente isso, é mandar fazer alguma coisa. Característica principal desse texto é o quê? Verbos no imperativo. Então não é injuntivo. Narrativo, há uma história sendo contada, nós temos os elementos da narrativa, personagens, tempo, narrador, espaço. Não. Então, não tem história, não tem narração. O texto é dissertativo? Professora, parece. Então, vamos pular essa alternativa. Exortativo. Aparece exortativo na prova e o aluno leva um susto, porque ele não está familiarizado com essa palavra. Pessoal, mas exortação é o quê? É convencimento. O que é um texto destinado a convencer alguém? É um texto argumentativo. Então, exortativo aqui é sinônimo de argumentativo. É um texto argumentativo? Pode ser, professora. Vamos para a próxima. Descritivo. A descrição de alguma coisa? Qual que é a principal característica da descrição? Presença de adjetivos. No texto nós temos alguns adjetivos, mas são bem esparsos. Não é um texto descritivo. Nós não temos uma descrição do que é a Polícia Civil. Nós temos um texto que discute o papel das polícias, mas não apenas descreve. Então, estamos aqui entre 2 alternativas, dissertativo e argumentativo, ou, como o CESP chamou, exortativo. Qual a diferença entre eles, pessoal? No argumentativo, nós temos a defesa de um ponto de vista. No dissertativo, nós temos apenas a exposição e a discussão de um assunto. É claro que essa diferença nem sempre é fácil de ser vista, ela é muito sutil. Por quê? Porque o texto pode ser puramente expositivo, pode ser um texto puramente dissertativo, mas qualquer texto traz a opinião de quem o escreveu. Vocês concordam comigo? Por mais que a gente chame um texto de neutro, esse texto sempre carrega a opinião daquele autor, da pessoa que escreveu. Só que a gente precisa deixar este lado, porque senão não existiria texto expositivo. Todos os textos seriam argumentativos. Então, a gente considera o seguinte, que o texto argumentativo é aquele que expõe um ponto de vista e defende esse ponto de vista com argumentos e contra-argumentos. Essa é a definição principal. Por outro lado, o texto expositivo, ele discute um assunto sem defender uma tese. E se vocês observarem aqui, é o que o Guilherme de Souza Nucci faz nesse texto. Tanto que ele começa aqui citando quem? A Constituição da República, mas ele cita a Constituição Federal não para argumentar, mas ele cita apenas para expor. Olha, o que está na Constituição Federal é isso, ela traz assim, assim, assado, mas o Nucci não defende o ponto de vista dele.
Seria um texto exortativo, seria um texto argumentativo se o NUT fizesse o quê? A função da Polícia Civil é essa, mas existe um problema, mas deveria ser diferente, mas deveria também ser o seu papel fazer o patrulhamento ostensivo nas ruas. Aí sim, se o NUT defendesse um ponto de vista diferente do que está aqui na Constituição Federal, trouxesse argumentos, contra-argumentos para defender esse ponto de vista, aí sim seria exortativo. Mas neste caso, ele apenas expõe um assunto, um conhecimento já consolidado. Então, resposta correta, alternativa C, texto dissertativo. Ok, pessoal? Podemos continuar? Eu não estou conseguindo ler os comentários de vocês, porque como eu estou passando a prova aqui na tela do meu computador, eu não consigo ler os comentários. Eu vou tentar abrir aqui pelo celular. Mandem comentários aí me falando como está o áudio. Eu sei que não está perfeito, já me avisaram aqui, mas eu preciso usar este programa de streaming exatamente para mostrar a prova para vocês. Se tiver muito ruim, eu reinicio a transmissão. A gente pausa e eu começo novamente, ok? Vamos lá. Próximo texto, apenas 2 questões sobre o texto 1, bem tranquilas. Vamos para o segundo texto, questão número 3. Vamos lá. Questão 3. Nas orações em que ocorrem os elementos assim e por isso, expressam respectivamente as ideias de. Pessoal, eu não vou ler o texto todo, por quê? Porque é uma questão bem pontual sobre palavrinhas específicas, sobre elementos, sobre conectivos. Então, não preciso ler o texto todo. Então, vamos voltar aqui. Assim, na linha 4, e por isso, na linha 15. Olha lá. Linha 4, assim, e linha 15, por isso. Vou voltar aqui no início do texto e vou ler desde o início só para ter a ideia do trecho. Não vou ler o texto todo. Vamos lá. A principal finalidade da investigação criminal, materializada no inquérito policial, é a de reunir elementos mínimos de materialidade e autoria delitiva antes de se instaurar o processo criminal, de modo a evitarem-se, assim, ações infundadas. Ok? Vou ler o próximo. Acrescente-se que o estigma provocado por uma ação penal pode perdurar por toda a vida e, por isso, para ser promovida, a acusação deve conter fundamentos fáticos. Parei por aí. Vamos às alternativas? Vamos lá. Esses 2 elementos expressam ideia de que? Alternativa A, consequência e consequência. Pessoal, a ideia de consequência é expressa pela conjunção consecutiva. É aquela famosa oração subordinada consecutiva. O que é a consecutiva? É aquela que expressa uma consequência. Qual que é a conjunção mais famosa aqui? É o tão que, tanto que. Por exemplo, Maria estudou tanto que passou no concurso. Esse que é uma conjunção consecutiva, que expressa consequência. A minha dica para as questões desse tipo é fazer o quê? É lembrar da principal conjunção, de cada classificação e tentar substituir no texto. Então, vamos lá, eu falei para vocês que a principal consecutiva é o tanto que ou tal que. Vamos substituir lá no texto e ver se funciona. Instaurar o processo criminal de modo a evitarem-se tal que ações infundadas? Não dá certo. Então, não é ideia de consequência, não é consecutiva. Próxima, finalidade e proporcionalidade. Pessoal, qual que é a conjunção que expressa finalidade? São várias, mas a principal é aquela a fim de que. É aquela expressão a fim de que, ou para que. Também é muito famosa o para que. Maria estudou muito
a fim de que passasse no concurso. Maria estudou muito para que passasse no concurso. Essa é a final, expressa a ideia de finalidade. Vamos substituir lá para ver se finalidade dá certo. Linha 4. Antes de se instaurar o processo criminal, de modo a evitarem-se, a fim de que ações infundadas, não dá certo. Então, não é finalidade. Se a primeira não é finalidade, a segunda não é proporcionalidade. Vamos para a próxima. Causa e consequência. Pessoal, qual a principal conjunção causal? É o porquê junto, o famoso porquê junto. Maria estudou muito porque queria passar no concurso público. Esse porquê junto é a principal conjunção causal que expressa causa. Vamos substituir o porquê junto aqui? Vamos lá. Instaurar o processo criminal de modo a evitarem-se porque ações infundadas? Não dá certo. Então, não é causa. Conclusão. Qual que é a principal conjunção conclusiva? A gente falou em conclusão, você lembra? Quando você vai fazer a conclusão de um texto, como que você começa? Portanto, desse modo, não é? Então, as principais, portanto, desse modo. Vamos substituir aqui? Vamos lá. Instaurar o processo criminal de modo a evitarem-se, desse modo, ações infundadas. Novamente, vou substituir por outra. Linha 4. Instaurar o processo criminal de modo a evitarem-se, portanto, ações infundadas. Viram como dá certo? Porque eu substituir por outra conclusiva. Quando eu substituo por outra conclusiva e vejo que dá certo, é porque a ideia aqui realmente é de quê? De conclusão. Vamos fazer a mesma coisa com a próxima expressão. Lá na linha 15. Vou começar a leitura da linha 14. Acrescente-se que o estigma provocado por uma ação penal pode perdurar por toda a vida e, portanto, para ser promovida, a acusação tal. Do mesmo modo, vocês vão ver que é possível substituir por desse modo, assim. Assim também é outra muito famosa, né, como conclusiva. Tanto é que é a primeira expressão do texto. Então, a resposta certa, alternativa D, conclusão e conclusão. Qual que é a ideia de restrição, pessoal? Só, somente. E conformidade? Consoante, segundo, consoante fulano de tal, segundo a Constituição Federal. Isso é a ideia de conformidade, ok? Então, questão 3 também não tem o que se discutir, infelizmente. Vamos lá, questão 4. No texto, uma ação que se desenvolve gradualmente é introduzida por qual forma verbal ou locução verbal? Pessoal, eu não vou nem voltar ao texto. Por quê? Implicam é uma forma verbal no indicativo. Indicativo é o modo da certeza, é o modo da pontualidade. Pontualidade que eu digo não do relógio, mas de ações pontuais. Então, não se desenvolve gradualmente. Agora, alternativa B, locução vem ganhando. Está muito claro que a locução vem ganhando. Por quê? Porque quando a gente bate o olho no gerúndio, você já percebe a ideia de desenvolvimento, de graduação. Então, quando eu digo o seguinte, eu venho estudando muito, não é uma ação concluída, não é uma ação pontual, é uma ação que se desenvolve aos poucos, gradualmente. Então, a principal ideia do gerúndio é essa, é uma ação não finalizada que está acontecendo gradualmente. Alternativa correta, alternativa B, sem ter o que discutir. Por quê? As alternativas C e E, garantir e reunir, são formas verbais, o quê? No modo, qual que é o modo, pessoal? E aí?
No modo que no infinitivo, né? É uma forma nominal do verbo. A gente chama de forma nominal. Quando um verbo está no infinitivo, ele tem um sentido muito vago. E aqui nos dois casos, se vocês observarem, voltarem ao texto, eu não vou fazer por causa do nosso tempo, mas se vocês voltarem ao texto, vocês vão perceber que essas duas formas no infinitivo funcionam como complemento. Então, se funcionam como complemento, elas não demonstram, elas não dão aquela ideia de ação que se desenvolve, porque elas são só complemento, ok? E aqui a alternativa D pode perdurar, a ideia de quê? É de possibilidade, certo? Não de desenvolvimento gradual. Então, a questão 4 também não tem o que se discutir. A alternativa B vem ganhando, especialmente pela presença do gerúndio. Vamos lá, questão 5. Questão 5. Pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos ver como que tá. Só um minuto, deixa eu abrir aqui os comentários. Ok, então, vamos continuar. Li uns comentários aqui, tudo ok. Ótimo, então, vou continuar. Vamos lá. Próxima questão. Questão 5. Não vou ler o texto, por enquanto. Se precisar, a gente volta ao texto. Vamos lá. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita para o primeiro período do texto. Assinale a opção que apresenta a proposta que mantém o sentido original e a correção gramatical. A dica que eu dei na aula de quinta-feira, na transmissão ao vivo, foi a seguinte: quem assistiu pegou a dica. Foi a seguinte: analisem primeiro a correção gramatical, depois a gente olha o sentido. Por quê? Quando você analisa a correção gramatical, você já elimina no mínimo 3 alternativas. Vocês querem ver? Vamos lá. Alternativa A. O termo nude é do inglês e vem sendo utilizado na internet por usuários de redes sociais para designar fotos íntimas em que se retrata a pessoa sem roupa. Tem alguma incorreção gramatical aqui, pessoal? Acho que não, professora. Eu também não vi. Então, vamos para a próxima. Alternativa B. O termo nude é do inglês e vem sendo utilizado na internet por usuários de redes sociais para designar fotos íntimas a qual? Pessoal, veja um problema aqui. Fotos íntimas a qual? Se eu tenho fotos íntimas no plural, eu preciso ter o quê? As quais, porque as quais retoma fotos íntimas. Então, aqui eu já tenho um problema gramatical. Eu já excluo a alternativa B. Eu nem preciso olhar se o sentido está correto. Alternativa C. O termo nude vem do inglês e tem sido, pessoal, observem essa forma verbal aqui, o tem acentuado. O que significa esse tem? O verbo ter acentuado significa que ele está no plural. O tem sem o acento é singular. Por exemplo, Maria tem 10 livros. Esse tem é no singular, não tem acento. Agora, se eu digo Maria e Pedro, 2 pessoas, Maria e Pedro têm 10 livros, a forma verbal tem se refere a quem? A Maria e ao Pedro. Refere-se a 2 pessoas. Então, esse tem está no plural. Maria e Pedro têm. O tem no plural é acentuado. Então, vamos lá. Esse tem aqui está no plural. Ele se refere a quem? Qual é o sujeito desse verbo? O termo nude. O termo nude tem sido utilizado. Pergunta, o termo nude, singular ou plural? Singular, professora. Então, gramaticalmente, essa alternativa também está
Incorreta, a gente já corta. Alternativa D. O termo nude é do inglês e vem sendo utilizado na internet por usuários de redes sociais destinadas a designar fotos íntimas cuja imagem retrata a pessoa sem roupa. Pessoal, a gente tem um probleminha aqui de semântica, mas eu vou pular porque eu falei para a gente observar o sentido só daqui a pouco. Então vamos para a próxima. O termo nude é proveniente do inglês e foi utilizado na internet por usuários de redes sociais para designar fotos íntimas para designar fotos íntimas em que. Então aqui já temos outra incorreção gramatical. Sobraram quais alternativas? Alternativa A e alternativa D. Vou voltar aqui na alternativa D. Olha lá. O termo nude é do inglês e vem sendo utilizado, prestem atenção no sentido, vem sendo utilizado na internet por usuários de redes sociais destinadas a designar fotos íntimas. Vejam bem, destinadas a designar fotos íntimas está ligado às redes sociais. O que designa fotos íntimas cuja imagem retrata a pessoa sem roupa é o termo nude. Então, isso aqui, ó, designar fotos íntimas deveria estar relacionado ao termo nude. E aqui, da forma como foi escrito, designar fotos íntimas está relacionado às redes sociais destinadas. Então, a semântica aqui ficou toda atrapalhada. Não deu certo o sentido. Alternativa correta, alternativa A. Ok? Próxima questão. Questão 6. Vamos lá. Questão 6 eu vou abrir aqui no Word, porque fica mais fácil para eu poder fazer os comentários. Vamos lá. Alternativa A. Vamos ler primeiro Desculpa, pessoal. Vamos ler primeiro o enunciado, né? A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se, no trecho tal, a gente fizesse determinadas mudanças. É isso que pede a questão. Então, a questão te deu o trecho original e propõe em cada alternativa uma mudança para aquele trecho. Então, a gente precisa observar o quê? Correção gramatical e sentido original. A mesma coisa da questão anterior. Vamos lá. Se a gente inserisse, olha lá, se fosse inserido uma vírgula imediatamente após a expressão crime grave, o que a questão sugeriu para vocês foi adicionar uma vírgula aqui, ó, crime grave. Deixa eu fazer uma coisa para vocês entenderem, para ficar melhor. É qualificada como crime grave, vírgula, a divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças e adolescentes. Por que essa vírgula aqui é proibida? Por que nós não podemos adicionar essa vírgula exatamente aí nesse lugar? Porque eu não sei se você percebeu, mas nós temos aqui uma inversão da ordem natural da oração. Se eu passar para a ordem direta, nós teremos isso daqui, ó. A divulgação de fotos, gravações ou imagens de crianças ou adolescentes é qualificada como crime grave. Essa é a ordem direta. Na ordem direta, a gente aprendeu que temos... Eu criei um problema de concordância, né? Nós aprendemos que há o seguinte: sujeito, depois verbo. Entre o sujeito e o verbo, eu não posso ter uma vírgula. Essa é a regra principal do uso da vírgula. Entre sujeito e verbo, não há vírgula. Qual é o meu sujeito? É isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Cadê o verbo? O verbo está aqui. Verbo ser. Entre o sujeito e o verbo, eu não posso colocar uma vírgula. E o que a questão propôs foi exatamente isso. É qualificado como crime grave, vírgula. O que é qualificado como crime grave? É o sujeito. Só que o sujeito apareceu depois. Estava assim na questão, não era? Então, vejam.
entre o verbo que está aqui e o sujeito que está aqui, eu teria o quê? Uma vírgula proibida. Alternativa A, incorreta, por quê? Vírgula entre sujeito e verbo proibida. Alternativa B. A vírgula imediatamente após a expressão crianças e adolescentes fosse eliminada. Então, a segunda alternativa pede para a gente fazer o quê? Excluir essa vírgula aqui. E falar o seguinte, quando se trata de crianças e adolescentes, há um agravante. Vamos parar por aqui, porque a gente não precisa ler todo o período. Só isso aqui nos interessa. Quando se trata de crianças e adolescentes, há um agravante. Pessoal, essa primeira parte aqui, quando se trata de crianças e adolescentes, é uma oração subordinada adverbial. O que é isso? Significa que todo este trecho grifado aqui, de amarelo, funciona como um advérbio. E a regra para advérbios ou para orações adverbiais é a seguinte: se o advérbio ou a oração inteira aparecer no início, a vírgula é obrigatória. Se o advérbio ou a oração aparecer no final da oração principal, a vírgula é facultativa. Então, vejam bem, o que está em amarelo aqui é a oração subordinada adverbial. A oração principal é essa daqui, que está na cor verde. O advérbio, a oração adverbial apareceu antes ou depois da verde? Professor, apareceu antes. Se ela apareceu antes, a vírgula é obrigatória. Agora, se eu colocar essa oração aqui lá no final e fizer isso, trocar a ordem, o que acontece? O que eu falei para vocês? O que eu acabei de falar? Se eu passar o advérbio ou a oração adverbial para o final, a vírgula se torna o quê? Facultativa. Então, neste caso aqui, essa vírgula seria facultativa. E é exatamente o que pede a alternativa C, a próxima. Então, vamos lá. A B está errada, por quê? Porque essa vírgula é obrigatória, porque marca uma oração subordinada adverbial deslocada para o início, para antes da oração principal. Na alternativa C, é exatamente o que eu acabei de mostrar para você. É uma oração principal seguida de uma oração subordinada adverbial. Se a oração subordinada adverbial apareceu depois, a vírgula é o quê? Facultativa. Então, alternativa C é a alternativa correta. Alternativa D. Quando se trata, vamos lá, a vírgula imediatamente após o vocábulo pois fosse eliminada. O que a alternativa me pede é para eliminar essa vírgula aqui. Mas vejam bem, todo este trecho que eu vou grifar agora é um trecho que está intercalado entre o que, pessoal? Entre vírgulas. Toda vez que eu tenho uma intercalação deste tipo aqui, se eu tiro a primeira vírgula, eu também preciso tirar o quê? A segunda. Então, por esse motivo, por ser uma intercalação, eu não posso tirar apenas uma das vírgulas. Alternativa D, errada. Alternativa E também errada e fácil, né, pessoal? Porque, vejam bem, vocês sabem que o pois é uma conjunção, também chamado de conectivo. O que é conectivo? É uma palavra que serve para conectar, para ligar. Se eu tenho um ponto aqui antes dele, pessoal, ele está ligando o quê? Ele não está ligando nada, porque eu tive uma pausa logo antes. Então, para ser um conectivo, para ligar, ele precisa ligar orações. Então, esse ponto não pode existir. Alternativa E, errada. Tranquilo até aqui? Vou voltar aqui para ler os comentários, pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão achando. Deixa eu ver os comentários.
espero que vocês estejam gostando. Eu achei que eu ia fazer uma transmissão rápida, mas começa a falar, não dou conta, né, gente? Questão 5, curioso porque eu errei, o Matheus Ferraz. Vamos lá. Matheus, eu já expliquei a questão 5. Você conseguiu entender? Por favor, postem nos comentários. E se eu não conseguir ler, vocês me mandem por e-mail. Eu prefiro que me mandem por e-mail porque eu não costumo entrar muito no Facebook. Na verdade, eu acesso o Facebook muito raramente. Agora, o e-mail eu acesso constantemente porque fica no meu celular. Então, a qualquer momento do dia, se eu receber um e-mail, eu vou responder logo em seguida. Então, é mais fácil que vocês entrem em contato comigo por e-mail, tá? Mensagem de Facebook, de verdade, eu não costumo nem olhar, para ser bem honesta com vocês. Então, me mandem por e-mail, profamariacardoso@gmail.com. Depois eu posto aqui, ok? Vamos lá, continuando a correção. Já estamos terminando, né, gente? Já está no finalzinho. Questão 7. A oração para combater o compartilhamento... Opa, não voltei aqui, né? Para mostrar a tela. Agora sim. Vamos lá. Todo mundo visualizando a tela? Ok. Questão 7. No texto, a oração para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros expressa a ideia de, gente, segunda questão sobre o quê? Sobre semântica das conjunções. Tem que saber, pelo menos, a ideia que cada conjunção expressa. A minha dica para esse tipo de questão, repito, é a seguinte: aprenda as conjunções e a principal classificação de cada uma. Por exemplo, conjunção mas. Qual a principal classificação da conjunção mas? Adversativa, ideia de adversidade. Conjunção e, principal classificação, conjunção aditiva. Ah, mas eu aprendo que a conjunção e também pode ser o quê? Adversativa. Então, é estudar cada conjunção e a sua principal classificação. Se vocês fizerem isso, afirmo para vocês, não vão mais errar questões desse tipo aqui, ok? Então, se aparecer esse tipo de questão, o que você faz? Substitui por outra parecida, tá? Por outra da mesma classificação. Vamos lá. Essa oração aqui expressa a ideia de quê? Finalidade, explicação, consequência, conformidade ou causa. O que a gente faz? Vou dar uma dica para vocês. Deixa eu só pegar aqui o texto. Finalidade. Vamos lá. Já falei para vocês que a ideia de finalidade é expressa por qual conjunção muito famosa? Qual conjunção? Ou qual expressão? Locução. A fim de quê? A fim de quê ou para quê? Essas são as conjunções finais mais famosas, certo? Então, vamos lá. Finalidade. A fim de quê e para quê? Explicação. Pessoal, conjunção explicativa, qual é a primeira que vem na sua cabeça? Pois. Principal, pois. Consequência. Consequência é a consecutiva, eu já expliquei para vocês, é aquele tanto que, ok? Deixa eu colocar uma barrinha aqui, porque no de cima eu coloquei a barra. Conformidade. Quais são as conjunções que dão ideia de conformidade? Consoante, segundo, ok? E causa, pessoal? Por quê? Conjunção causal, conjunção por quê? O que a gente faz? Substitui agora lá no texto por essas outras aqui e vê qual dá mais certo. Vamos lá. Vou voltar aqui no texto, linha 19, linhas 19 e 20. Para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros. Vocês estão acompanhando comigo aqui? Na linha 19, ó, para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros, são necessárias ações preventivas. Então, vamos substituir.
fotos íntimas dá certo? Dá, professora. Para combater o compartilhamento, já é a própria oração, né? Vamos para a alternativa B. Pois combater o compartilhamento de fotos íntimas é necessário tal e tal coisa? Não, não dá certo. Alternativa C. Então, combater o compartilhamento, tanto que combater o compartilhamento é preciso? Não dá certo. Consoante combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros é necessário? Dá certo? Não dá certo. Vamos substituir pela última alternativa. Alternativa E, porque causal. Porque combater o compartilhamento de fotos íntimas é necessário? Também não dá certo. O único que dá certo aqui é o quê? É a ideia de finalidade. Aí você vai me falar o seguinte, professora, mas tem um problema. Se você colocar o a fim de que aí, há um problema com o verbo, porque fica assim, a fim de que combater. Só que vejam bem, esse combater aqui é porque eu tenho uma oração subordinada reduzida. Se eu escrevesse na sua forma não reduzida, eu teria o seguinte, a fim, deixa eu diminuir aqui, só um minuto, vamos diminuir a letra, 10. A fim de que se combata o compartilhamento de fotos íntimas. Estão vendo? A oração desenvolvida é essa aqui, ó. A fim de que se combata. A ideia continua sendo de finalidade. A única diferença é que no texto o autor, em vez de colocar a forma desenvolvida, ele colocou a forma reduzida. Pessoal, é simples assim. Forma reduzida para combater o compartilhamento. Forma desenvolvida para que se combata o compartilhamento. A prova falou em forma desenvolvida, você já lembra do quê? Para que se faça, para que se combata. Forma reduzida, você pega o verbo aqui no infinitivo, ok? Questão 8. Última, né, para terminar. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do texto, a forma verbal afirma, lá na linha 20, poderia ser substituída por... Vamos voltar o texto só para entender o contexto. Vamos lá, linha 20. Para combater o compartilhamento, deixa eu colocar aqui o meu, para grifar a minha canetinha. Perdão, pessoal, volta no início da linha 19. Para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros, são necessárias ações preventivas, afirma a advogada. Que advogada? É a advogada que já foi citada antes no texto, ok? Vamos lá ver as alternativas. Prescreve. Pessoal, prescrever, como eu já falei para vocês lá na questão 2, prescrever condutas é mandar. A advogada no texto não manda ninguém fazer nada. Ela não prescreve condutas. Então, a alternativa A é errada, porque não há prescrição de nada. Ela não manda. A alternativa B, propõe. Ela está fazendo uma proposta? Não, ela está afirmando algo, não há proposta. Uma proposta é quando ela fizesse uma sugestão, por exemplo, de melhorias. O que pode ser feito? Aí sim seria propõe. Alternativa C, destaca. Muita gente colocou essa alternativa, destaca, porque é muito comum que nós coloquemos em nossos textos acadêmicos, artigos e tudo mais, essa palavrinha destaca, que a gente coloca como sinônimo de afirma. Está errado, professora? Não, ali no contexto, se a gente substituísse por destaca, não estaria errado, mas o sentido da palavra afirma para a palavra destaca é alterado. E vejam bem o que o enunciado da questão pede, sentido que é original. Então,
afirmar algo, ter certeza, expor uma certeza sobre algo, as duas coisas são diferentes, não dá para substituir. É simples assim. Não interessa se nos nossos textos do dia a dia a gente faz isso, porque nós fazemos como se fossem sinônimos. E como eu disse para vocês, no texto não haveria problema gramatical se a gente substituísse afirma por destaca. Mas o sentido de destaca para afirma muda, ok? Por isso não pode ser a alternativa C. Alternativa D. O que é participar? Participar é comunicar algo de alguém. Participo da reunião tal, informo sobre a reunião tal. Na verdade, essa advogada ela está dando uma afirmação. Só que quando o autor do texto utiliza a palavra afirma, ele está se colocando frente a essa fala da advogada. Entendeu o que eu estou falando? O próprio autor do texto é que vai dar o sentido para a fala da advogada. Então, ele pega o que a advogada fala e diz assim, olha, ela afirmou isso. É o autor do texto quem decide, não a advogada. Entenderam? Então, não interessa se a advogada está informando ou está comunicando. É óbvio que ela está informando. Mas o autor do texto decide que isso é uma informação, uma afirmação, um destaque, uma prescrição. Entenderam o que eu quis dizer? Então, participar também não. A alternativa que sobra é a severa. E aí, só para vocês terem certeza, eu vou abrir aqui o meu dicionário, o AIS, o eletrônico, para vocês conseguirem visualizar. Olha lá. Asseverar. Vejam aqui, asseverar. Declarar algo com segurança. Assegurar. O que é? Afirmar. Que é exatamente o que está no texto. Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para a minha webcam. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado claro. E espero mais ainda que os senhores tenham se saído muito bem na prova. Para quem não foi bem, é apenas mais uma prova. Não é isso? Apenas mais uma prova. Você com certeza aprendeu muito e nas próximas você não vai cometer os mesmos erros que cometeu nessa. Então é bola para frente, é levantar a cabeça e continuar estudando. Porque a vida não termina aqui, os concursos não terminam aqui, a gente tem uma cambada, né? Uma pancada de concursos vindo por aí. Então não desanimem, continuem estudando e contem comigo, ok? Se tiverem alguma dúvida, por favor, mandem lá no meu e-mail, profamariacardoso@gmail.com, ok? Um abraço a todos, boa noite, bom descanso, descansem, né? Porque quem fez a prova está com cansaço físico, intelectual, emocional, é preciso descansar para a gente poder retomar os estudos com muita energia.